Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite e o meu propósito é de abençoar a sua vida com esta palavra em nome de Jesus. Quero que você pegue a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 versículos do livro de Gênesis. Um se encontra no capítulo 1 e o outro no capítulo de número 2. Queremos dar uma boa noite para aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que está sendo transmitido direto esse culto, e nós queremos agradecer pela vida de cada pessoa que tem separado este tempo para estar também cultuando ao Senhor de sua casa. E você que está aqui nesta noite, você também é muito bem-vindo para estar aqui conosco entre nós. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, acompanhe, é o primeiro versículo que nós vamos ler. Gênesis 1, 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ok? Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Amém, queridos? Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é a vida, uma dádiva divina. Amém? Você pode declarar o mais alto que você puder este tema: a vida, uma dádiva divina. 1, 2, 3, já. A vida, uma dádiva divina. Amém? É sobre isso que nós vamos estar falando. Vamos estar falando um pouco sobre este assunto, e eu creio que a gente vai estar discorrendo sobre isso durante este mês agora que o Senhor está nos dando, o mês de setembro. Eu quero que você caminhe comigo aqui em cima de algumas coisas preciosas que eu quero compartilhar com você em cima deste assunto. Queridos, quando Deus, o Senhor, o Deus Elohim, quando Ele criou o homem, o termo que é usado nesta versão aqui é que diz que Ele modelou. Deus modelou. Modelar, esse termo aqui, modelar, ele é usado geralmente para descrever o trabalho de um oleiro. Geralmente ele é usado para descrever o trabalho de um oleiro que desenha, que molda e que dá forma aos vasos e a obras de arte. Esse texto e esse entendimento nos leva a gente a refletir a forma como Deus trabalhou ao nos formar, ou para nos formar, para nos criar, a forma tão maravilhosa como Ele trabalhou em tudo isso. Entenda isso aqui, tanto o ser humano quanto os animais, eles foram criados da mesma substância simples, a mistura de pó da terra com água. Tanto os animais quanto os seres humanos, ambos receberam o mesmo sopro divino de vida, todos receberam e portanto têm as mesmas características fisiológicas. Agora pegue isso aqui, a diferença fundamental entre o ser humano e os animais, preste atenção nisso aqui, a diferença fundamental entre os seres humanos e os animais reside no fato de o ser humano ter sido agraciado com a imago Dei. O que é imago Dei? Significa que Deus agraciou o ser humano fazendo-o conforme a sua imagem. Esta é a grande diferença entre os animais que foram criados por Deus e o ser humano que foi criado pelo mesmo Deus. A grande diferença é que Deus, este é um termo em latim que significa a imagem de Deus. Foi isso que Deus concedeu ao ser humano, que ele fosse criado conforme a sua imagem e a sua semelhança. Imago Dei significa que o ser humano, ele foi criado com capacidades semelhantes às do Senhor, capacidades como raciocínio, criatividade, sensibilidade emocional e vontade para agir voluntariamente. Deus criou o homem com capacidades especiais, com coisas que
seriam semelhantes, parecidas com aquilo que vemos, de acordo com as Escrituras, no próprio Deus, no Criador. Queridos, na verdade, nós chegamos diante de tudo isso a um entendimento que a vida do ser humano, ela é uma dádiva de Deus. A vida do ser humano é um dom, é um presente que o Criador nos concedeu. E como é que nós tratamos ou recebemos um presente? Quem não fica, tem aqueles que são mais orgulhosos, né? Que, não, eu não gosto de receber presente no meu aniversário. Mas se não der, poxa, ninguém lembrou do meu aniversário. Não é assim que funciona? Ninguém se lembrou do meu aniversário. Só não queria dar o braço a torcer, né? Mas estava querendo. Então imagine a vida sendo um presente que Deus nos deu. Como é que nós recebemos e tratamos o presente dado por Ele? Então entenda que a vida, ela é uma dádiva, ela é um grande presente. E por nós considerarmos esta vida que nós temos como um grande presente de Deus, e o mês de setembro ter sido escolhido como o mês amarelo, nós, Pastor de São Luís, temos decidido nos unir no combate ao suicídio. Amém? Nós estamos unidos no combate ao suicídio, queridos. Isso é muito importante que nós somemos força para isso. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa ela se suicida no mundo? Você sabe o que isso significa? Que por ano 800 mil pessoas suicidam-se por ano. E entre essas 800 mil pessoas que tiram suas vidas por ano, isso faz com que esta seja a maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. É a maior causa de morte dentro dessa faixa etária. Uma ponte chamada Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia, só naquela ponte, 1.500 pessoas se suicidam todos os anos. Só na ponte Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia. 1.500 pessoas tiram suas vidas todos os anos. Infelizmente, no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio todos os dias. Pastor, de onde o senhor tirou esses dados? A Organização Mundial de Saúde, ela nos fornece essas informações. E não são informações tão atualizadas, mas eu estou compartilhando para que você entenda a seriedade que há neste assunto, neste tema, e da forma como nós, igreja, como nós devemos lidar com isso, como nós precisamos lidar com isso. Alguns chegam até a dizer, pastor, alguém para chegar a um ponto de tirar sua própria vida é muito fraco, é muita fraqueza espiritual, é muita fraqueza emocional. Alguém chegar a um ponto desse, como é uma pessoa, ela não tem Deus na vida dela para chegar a um ponto de fazer tal coisa. Quando alguém questiona isso, você sabe o que me vem à mente? Como explicar que no ano passado, eu não sei dizer quantos pastores tiraram suas próprias vidas? Quantos irmãos nossos na fé tiraram suas próprias vidas? Quantas pessoas dentro da igreja evangélica já não somente alimentaram um pensamento suicida, como talvez até tentaram o próprio suicídio? Como explicar o caso de Saul, que diante da pressão ele se lançou sobre a sua própria lança para se matar? E o seu escudeiro, quando viu aquilo, ele se lançou sobre a sua também, tirou sua própria vida. Judas. Então eu estou lhe falando de algo que é real. Isso não é ficção, não é historinha, é real.
Isto é real, infelizmente. Pastor, e os motivos? O que pode levar alguém a praticar tal atrocidade, fazer tal coisa com a sua própria vida? Uma das principais razões: doença mental. 50% das pessoas que tiraram suas próprias vidas, queridos, elas tinham alguma doença mental que não foi identificada, ou foi identificada, mas não foi tratada adequadamente. E pare para você pensar, quando existe uma doença mental que se associa a fatores como depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool ou outras substâncias, transtorno de personalidade ou esquizofrenia. Então, uma doença mental, quando associa a um desses fatores aqui, que é chamado fatores de risco, aí pronto, se torna um prato cheio para que alguém chegue ao ponto de tirar a sua própria vida. Doença mental é um dos motivos. Aspectos psicológicos, como perdas recentes, baixa resiliência, ou seja, não tem aquela capacidade para reagir diante da situação, personalidade impulsiva, agressiva ou humor instável, história de abuso físico ou sexual na infância, desesperança, desespero, conflito de identidade sexual. Outra causa, aspectos sociais, como solidão, perda de cônjuge, doença degenerativa, sensação de alguém que está dando trabalho para a família, condições de saúde limitada. São vários as razões, as causas, os motivos que podem levar alguém a tirar a sua própria vida. São vários os fatores, queridos, infelizmente. Ouça, eu nunca vi, eu lhe confesso, eu nunca ouvi, nós não temos ouvido, não temos visto falar, não temos visto, não temos ouvido falar que Satanás, em algum momento, pelo menos eu, se materializou, né? Tem que ser, para ser Satanás, tem que ser igual da história em quadrinho: vermelho, chifre, tridente, pé de bode e um rabo, né? Porque se não for, não é Satanás. Eu nunca vi, guarde isso aqui, eu nunca vi Satanás se materializar dessa forma para vir, para tirar a vida de alguém, para estraçalhar, destruir alguém. Eu nunca vi isso acontecer. Agora entendo onde eu quero chegar. Eu nunca vi isso acontecer, eu nunca ouvi. Porém, uma das estratégias dele para que o seu propósito de matar, roubar e destruir se cumpra, é através do homicídio. Essa é uma das formas que ele usa para que se cumpra essa estratégia dele. E ouça, independente da causa, independente daquilo que possa levar alguém a tirar a sua própria vida, está escrito a respeito de Satanás, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, olha o que está escrito: sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Isto aqui é fato. Como ele disse, eu nunca ouvi falar, eu nunca vi ele na sua forma para vir matar, destruir alguém, mas ele tem os seus meios, as suas estratégias para fazer com que se cumpra esse propósito dele. E infelizmente nós temos visto isso acontecer. Agora tem uma pergunta que não quer calar: pastor, quem tira a sua própria vida ainda tem salvação? Quem se suicida vai para o céu? Quem já se fez essa pergunta alguma vez aqui? Eu espero que você não tenha feito pensando em você mesmo, porque tem gente que faz pensando em si mesmo, né? Se eu me matar, será que eu vou para o céu? Não é fato isso? Não acontece isso, ou eu estou falando alguma heresia aqui? Não, às vezes a pessoa não está pensando no fulano, não estou dizendo, não estou julgando você, mas muitas pessoas não estão pensando no fulano, elas estão falando
é baseado talvez em algum pensamento que está sendo alimentado, coisa do inimigo. E às vezes ela está alimentando aquilo, isso está sendo uma realidade que ela está vivendo, convivendo com aquilo, aquela luta. Agora, eu não quero entrar no mérito da questão, porque isso é um problema teológico muito sério isso. Quando você coloca um arminiano e um calvino diante de si, os dois de frente, meu Deus do céu, para tentar provar quem está certo, se vai, não vai, não, quem tira a sua vida por essa causa é outro caso, se for, é um problema sério. Então eu não vou entrar no mérito da questão aqui, ok? Não vou entrar no mérito da questão, mas me ouça, ao invés de tentar responder para você esta pergunta, eu quero mencionar 2 exemplos bíblicos nesta noite, de homens que por situações em que se encontravam, poderiam ter optado pelo suicídio, porém, eles tiveram uma atitude diferente, e é isso que eu quero ler com você aqui. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 7. 1 Reis 19, de 4 a 7. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Eu não sei o que estava passando pela cabeça do Elias. O que é fato é que Elias havia enfrentado 450 profetas de Baal e 400 profetas do porte ídolo no Monte Carmelo. Ele venceu todos. Eles foram destruídos, foram mortos. Aquela notícia chegou até Jezabel. Quando Jezabel soube, ela ficou furiosa. Ela mandou um recado para Elias: façam-me os deuses o que lhes aprouver, se eu amanhã não fizer contigo o mesmo que tu fizeste com os meus profetas. Quando o profeta Elias ouviu isso, pronto. Aí, meu irmão, aí veio a vontade de morrer. Tipo assim, ou eu morro ou ela me mata. Eu não tenho escolha. Você sabe aquele ditado antigo: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Então, se eu não morrer, essa mulher vai me encontrar de um jeito ou de outro, e eu vou morrer sempre. E aqui ele foge, e ele aqui chega aqui neste lugar e se deita e dorme. Você sabe que, imagina, tá passando, rapaz, eu já pedi: Senhor, tira minha alma, tira minha vida, me mata. Ele dorme. Eu acho que ele diz: eu vou dormir e vou acordar já no céu. Só que o Senhor viu que ele estava com fome. O Senhor manda o anjo: acorda, levanta e come. Imagina, eu estou só conjecturando aqui, gente, caminhe comigo. O Elias se acorda, olha lá, tem comida do lado dele. Rapaz, Deus é tão bom que Ele não quer que eu morra com fome. Ele levanta, come e dorme. Agora eu vou morrer de barriga cheia. Te levanta, come de novo, porque a tua jornada é grande. Ainda não terminou o meu propósito para a tua vida. Ainda tem mais coisa para ser feita. Então olha aqui para mim, o que o Elias faz? Ele tinha motivos para tirar a sua própria vida, mas ele decide não fazer isso. Ele joga para Deus: Senhor, eu não quero mais viver, tire a minha vida. Eu não vou fazer isso, faça o Senhor isso, tire a minha própria vida. Segundo exemplo, Jonas capítulo 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele diz: melhor eu morrer do que viver. Se alguém chega a esta conclusão, por que a pessoa mesmo não faz isso? Por que eles mesmos não fizeram isso? Porque se eles chegaram a essa conclusão, é melhor morrer do que viver. Mas para mim, você sabe qual é o entendimento que eles têm? É do que está escrito em Números capítulo 16, versículo 22.
Está escrito assim: mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Moisés e Arão estão reconhecendo que Deus é o autor da vida e que é Ele quem conserva a vida. Em outras palavras, quem tem direito de tirar é o autor e aquele que conserva a vida. Só quem está entendendo, dá um amém para mim aí. Entende? Então é como se eles estivessem mesmo no desespero, no pior momento eles estão dizendo: eu não sou o autor da minha própria vida, eu não sou o dono da minha vida, então eu não devo me sentir no direito de suicidar-me. Eu vou jogar para ele: Senhor, tira a minha própria vida. Senhor, eu prefiro morrer do que viver, mas eu não vou fazer isso com as minhas próprias mãos. O Senhor me leva, o Senhor faça isso comigo. Queridos, ouçam-me. Se o inimigo de sua alma já lhe deu alguma razão para você morrer, suicidar-se, eu quero nesta noite aqui tentar caminhar, correr, para eu lhe dar razões para você viver. Vou repetir: se o inimigo de sua alma já lhe deu alguma razão para você suicidar-se, para você morrer, eu quero nesta noite lhe dar razões para você continuar vivo, razões para você viver. Amém, igreja? Razões para viver eu quero lhe dar nesta hora aqui. Primeira razão para você viver e não decidir morrer. Primeira razão: há esperança para o que está entre os vivos. Amém? Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, olha o que Salomão diz: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Querido, se você for colocar um leão de frente com um cachorro, um cão, quem tem mais valor? Quem é mais imponente? Quem é o rei da selva? Quem é mais importante? Você lembra quando Mefibosete chegou diante do rei Davi? Você lembra como ele se expressou para o Davi? Davi disse: olha, Mefibosete, não temas, porque a partir de agora você vai comer na minha mesa, tudo que era de teus pais vai ser restituído, você vai receber tudo. Ele disse: quem é este cão morto para merecer tudo isso? Você lembra quando Davi foi enfrentar Golias com aquele cajado? O Golias olha para ele e diz: porventura eu sou um cão, um cachorro, para que tu venhas a mim com esta vara? Então, aonde eu quero chegar? Olha aqui para mim. O cão era, se tratando de um animal impuro, um animal desprezível, diante do leão, o rei da selva, da sua imponência, de quem ele representa, de quem ele é. Porém, se o leão estiver morto, não tem nenhum valor, gente. Mas vale um cão vivo do que um leão morto. Então olha aqui para mim. Se talvez você já se sentiu em algum momento assim, eu quero lhe dizer que tem jeito. Porque existe a eutanásia. Porque os homens chegam a uma conclusão dizendo: olha, não tem mais jeito, desliga esse aparelho, aperte esse botão, não tem mais jeito. Deus diz: ei, alto lá, ainda está vivo, tem esperança. Ainda está vivo, tem jeito. É a Bíblia que declara isso. Para o que está entre os vivos há esperança. Eu estava hoje de manhã falando que Deus nos deu uma palavra, que Ele iria colocar diante de nós situações, pessoas das quais muitos estavam dizendo: para essas não tem mais jeito, não tem mais solução. O Senhor disse que ia colocar diante de nós situações e que pela graça dEle iriam surgir soluções para aqueles problemas. E quando eu olho para este versículo, eu não tenho como recuar. A gente não pode abrir mão. Por quê? Porque está vivo, ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem saída. Eu posso ouvir um amém da sua parte? Segunda razão para você viver: existem pessoas que lhe amam.
Existem pessoas que lhe amam. É, pastor, porque você não conhece a minha casa, o senhor não sabe aonde eu vivo, o senhor não sabe, não conhece os meus familiares. Eu quero ler um texto que parece que não tem nada a ver, mas eu quero que você entenda isso aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 22 a 24. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Queridos, olha aqui para mim. Paulo, ele está nos passando a ideia de que nós fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Então, se eu faço parte do corpo, eu sou importante para aquele corpo. E quando se trata disso, nós fazemos parte de alguns corpos. Nós fazemos parte de um corpo local chamado família, fazemos parte de um corpo local chamado escola, de um corpo local chamado igreja, de um corpo local chamado faculdade, de um corpo local chamado trabalho. Nós fazemos parte. E deixa eu lhe dizer, você sabe o que eu tenho entendido? Que muitas vezes, o que o inimigo faz? Ele procura trabalhar, infelizmente, tentar dentro do nosso lar, fazer com que a gente não se sinta amado. Por quê? Porque é de onde podem surgir as maiores e piores feridas. É daqueles que estão mais perto da gente. Então, se eu não me sentir amado por aqueles que estão próximos de mim, parece que vai ficar mais difícil eu me sentir amado por aqueles que estão mais distantes. Agora, deixa eu lhe dizer o que eu entendo que acontece. Que quando às vezes a gente não recebe esse amor no contexto familiar, Deus às vezes usa pessoas que não fazem parte desse contexto para demonstrar e manifestar amor, para dizer o quanto nós somos amados, o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos valorizados. Amém, queridos? E eu quero profetizar nesta noite que se na sua casa você não tem tido expressões de amor, de carinho, eu quero profetizar que Deus vai usar pessoas para manifestar esse amor que elas têm por você, porque você vai ter isso como mais um motivo para você continuar vivo, para você continuar viva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que Deus, Ele vai fazer isso. É tão bom quando alguém chega e diz: olha, eu estava orando por você, eu estava lembrando de você, você é importante, você é amada, você é querida. Olha, eu oro, eu agradeço a Deus pela sua vida. Isso é tão bom, isso é revigorador, isso fortalece, isso anima. E eu creio que Deus nestes dias vai estar levantando pessoas para fazerem isso em nome de Jesus. Terceira razão para você continuar vivo: você é a primícia de sua criação. Agora entenda aqui uma coisa, pare para você pensar, pastor, como que primícia? O que significa a palavra primícia? Já parou para pensar? O que significa a palavra primícia? Primeiro, melhor. Pastor, o homem foi criado de acordo com a Bíblia? Não foi no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto dia, nem no quinto. O homem foi criado no último dia. Como é que ele é a primícia? Não era para ser o primeiro. Mas você sabe o que Deus faz? O homem é criado no final de tudo. Aí Deus pega, traz o homem, apresenta tudo que ele criou e diz: eu estou te dando tudo isso para você dominar, para você governar, para você reinar sobre tudo isso. Aí olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 18: foi Ele quem nos trouxe a vida, pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Sua maior alegria somos nós. Nós somos a maior alegria de Deus. Na outra tradução diz que nós somos como que as primícias de sua criação. É impressionante que Deus nos criou no último dia. Porém, mesmo criando no final, Ele faz de tal forma que faz com que o homem entenda que ele é especial.
que o ser humano foi criado por Ele de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, de uma forma muito especial. Isso nos faz entender que nós somos importantes para o Senhor. É verdade que Ele nos criou no sexto dia, vou repetir isso aqui, preste atenção. Isso nos faz entender, mesmo sendo no final, isso nos leva a entender o grau de importância que nós temos para Deus. Nós somos especiais para Ele. Amém? Agora olha aqui uma coisa. Isto aqui, esta afirmação de Tiago, me faz entender uma coisa: a razão de Satanás ter tanta raiva do ser humano. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que Lúcifer era um querubim ungido da guarda de Deus. Ele tinha acesso à presença de Deus. Porém, por causa do seu pecado, ele foi destituído de sua posição. E depois disso Deus pega e cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E o homem passa a ter acesso, o homem passa a desfrutar de tudo aquilo que o inimigo desfrutava antes. Então é como se literalmente Deus pegasse, tira ele, e Deus pega e coloca alguém muito especial para substituir, não nessa função, mas para exercer esta posição de alguém que é um privilegiado pelo Senhor. Então entenda isso, você é alguém privilegiado por Deus. Quarta razão para você continuar vivo: Jesus veio para lhe dar vida em abundância. Vou repetir, Jesus veio para lhe dar vida em abundância. E me ouça, você sabe por que o diabo, ele quer que a gente acabe com a nossa própria vida? É porque ele sabe que o Jesus que prometeu é fiel. Ele sabe que ele cumpre com a sua palavra. Então, se ele puder colocar um fim na nossa vida, a promessa, ela não vai se cumprir. Entende? Ela não vai se cumprir a promessa. Então, fale para alguém, sem tirar máscara, mas aponte falando para essa pessoa e diga: continue vivo, porque a promessa vai se cumprir na sua vida. Amém, querido? João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você sabe o que significa a palavra abundância? Sobre e acima, mais do que é necessário, superadicionado, que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente, incomum, preeminência, superioridade, vantagem, mais iminente, mais extraordinário, mais excelente. É isso que significa vida em abundância. É isso que significa. Tem um pastor lá no Pará que ele brinca, isso é uma brincadeira dele. Ele costuma brincar, né, quando ele está no momento bom, está num banquete, né, está um negócio bom, ele levanta a cabeça e diz: se eu fui pobre algum dia eu não me lembro. Ele brinca, né, fica brincando naquele ambiente descontraído. Mas eu quero que você entenda. Diga assim comigo: vida em abundância. E olha aqui para mim, quando se fala de vida em abundância, queridos, não está se falando somente de dinheiro. Você lembra o que o pastor Arão falou quando ele esteve aqui, naquela conferência? Ele diz que tem gente tão pobre, que só tem dinheiro. Entende? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Então entenda que essa vida abundância, ela não está diretamente relacionada a dinheiro. Tem muito mais do que isso. Alguém um dia ouviu uma pessoa cantando. A pessoa estava querendo se suicidar. Ela tinha saído de casa para se suicidar. E ela ouviu alguém cantando: a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Sinto gozo celeste, prazer em dizer. Aquilo chamou a atenção dele. Ele olhou, a pessoa estava lá num lugar.
ele estava lá em cima de um prédio, ia se jogar de lá, e ele ouviu a pessoa cantando. Que ele olhou, você sabe quem estava cantando? Uma pessoa que não tinha os seus 2 braços. E ela estava lá, a minha alma está cheia de paz. E ele de repente para. Meu Deus, eu sou completo. Eu estou querendo tirar minha vida, essa pessoa não tem os braços dela, ela está dizendo que a alma dela está cheia de paz. Você sabe o que é isso? Vida abundante. Entende? Isso é vida abundante, queridos. Amém, amadas? Vida abundante. Diga, isto é para você. Aleluia. Vida abundante. Diga, eu vou continuar vivo. Diga, eu tomo posse. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, em nome de Jesus. Amém? Quinta razão. São só 17, tá, querido? Segura aí. Não é brincadeira, mas é a penúltima, tá? Segura aí. Quinta razão para você continuar vivo. Segura essa aí. Continue vivo, porque Jesus está vivo. Continue vivo, porque Ele está vivo. Continue vivo, Ele está vivo. Apocalipse 1, 17 e 18. João diz assim, ele testemunha, ele diz, quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Aleluia. Não só para mim. Porque Ele, aleluia, posso crer no amanhã. Oh, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu aleluia, Jesus, que vivo está. Aleluia. aleluia. Olha aqui para mim. Se existe alguém na face da terra que tinha motivo de sobra para suicidar-se, esse alguém era Jó. A mulher dele chegou com ele e disse, Jó, tu vai manter essa tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ela estava dizendo? Amaldiçoa Deus e suicida-te, tira a tua própria vida, não vale a pena continuar vivendo. Jó, diante do pior momento que ele está vivendo, ele olha para os céus e declara, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, então se Ele está vivo, vale a pena continuar vivendo com Ele aqui, vale a pena continuar vivendo com Ele aqui, vale a pena continuar, vale a pena continuar. O meu Redentor vive, o meu Redentor está vivo, o seu Redentor está vivo, o seu Redentor está vivo. Aleluia. Última razão para você continuar vivo, continue vivo, viva, porque você é fruto de um projeto divino. Você não é fruto do acaso. Ah, pastor, você não conhece minha história. Eu sou filho de mãe solteira. Eu também.
Pastor, não sei quem é meu pai. Pastor, eu nasci num lar todo desajustado. Ouça, se você acredita na teoria do criacionismo, olha aqui para mim. Se você acredita na teoria do criacionismo, ou seja, se você acredita que existe um Deus criador, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, eu quero lhe pedir uma coisa nesta noite: acredite que Deus criou você também com propósito. Se você acredita na teoria do criacionismo, acredite. Por quê? Porque Provérbios 16:4 está escrito: tudo Deus faz com um propósito. Tudo Deus faz com um propósito. Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Segura aí. Ele diz para vos dar. Diga, dar. Diga bem forte, dar. Segura aí, meu irmão. Quando ele diz para vos dar o fim que desejais, você sabe o que significa dar? Quando ele diz para vos dar, ele diz ser concebido, ser providenciado, ser confiado, ser garantido, ser permitido, ser emitido, ser publicado, ser confirmado, ser designado, ser estabelecido, ser posto, ser feito, ser imposto. Quando ele diz, entenda isso aqui: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Quando ele diz para vos dar, ele diz: olha, eu estou falando, Deus está dizendo, eu estou falando de algo que está sendo concedido, providenciado, confiado, garantido, permitido, emitido, publicado, confirmado, designado, estabelecido, posto, feito, imposto. Nunca coloque em questão o propósito de Deus para a sua vida. Nunca coloque em questão. Coloque em questão promessas de homens, coloque em questão juramentos humanos, mas não coloque em questão um propósito divino. Não coloque em questão. Sabe por quê? Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Eu quero que você receba esta palavra aqui com os teus braços abertos. Libera os teus braços aí. Receba isso aí. Levanta os teus braços assim, abre ele. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Oh, Xalamassou.